Muito bem, então agora a gente vai para o tão esperado Roundtable. Vamos para a nossa mesa redonda e eu queria aproveitar e pedir mais uma vez, mandem as suas perguntas na nossa caixa de perguntas aqui. A gente também tem o link do site do Projeto Starcila, ele está aqui embaixo. Também tem um botão que leva direto vocês para o site, tá ok? Não deixem de seguir o Projeto Starcila nas redes sociais, para vocês acompanharem os desdobramentos desse projeto super interessante. E agora, vou então chamar aqui para a nossa mesa redonda o Dr. Rui, a doutora Dirce, o Dr. André e o Dr. Gabriel. Pessoal, muito boa noite, muito obrigado aí pela presença de vocês. As palestras de vocês iluminaram aí o nosso evento, puxaram a barra para cima e a gente está recebendo uma série de comentários aqui, tanto nas mídias sociais quanto no próprio chat do evento, elogiando e comentando e interagindo. O pessoal está super interessado e fazendo perguntas de altíssimo nível. Então, vamos direto para as perguntas. Eu acho que podemos começar. Só antes, dizer o seguinte, esse é um momento agora que a gente quer que seja um pouco mais livre, um pouco mais solto, então vocês não precisam ficar reticentes em fazer comentários sobre algumas perguntas, interajam, entrem quando vocês acham que tem algo para contribuir. Então é um momento bastante livre e se acabar ficando um pouquinho caótico, é até bom, é até a ideia desse momento, tá bom? Porque a discussão tá boa, né, Breno? Exatamente, significa que a discussão tá boa. Então, vamos lá. Robert, você tem aí alguma pergunta? Já temos várias, Benê. Vamos Que ver bom. aqui. O tempo vai ser... O pessoal vai responder aí pra gente. Tem uma primeira pergunta aqui pro Gabriel. A palestra tá fresquinha, o pessoal acabou de mandar aqui. Gabriel, na sua perspectiva, é importante que o reporte molecular esteja alinhado com a suspeita clínica? Como lidar com os achados acidentais oriundos de um sequenciamento genético? Boa noite, Gabriel. Boa noite, pessoal. Eu cortou a tua pergunta, pode repetir? Claro, sem problemas. Pergunta é a seguinte: na sua perspectiva, é importante que o reporte molecular esteja alinhado com a suspeita clínica? E como lidar com os achados acidentais oriundos do sequenciamento? Perfeito. Eu acho que, na maioria das vezes, se a gente for pensar nos laboratórios comerciais, a gente não tem acesso ao dado clínico, né? Eventualmente, a gente recebe o laudo anatomo-patológico, então isso pode ser utilizado, mas a gente, no dia a dia, acaba lidando com as evidências que são mais fáceis, né? Pensando num teste somático, a gente, teoricamente, não precisa muito do dado clínico, a gente precisa verificar se aquela mutação já foi testada em estudos clínicos e está associada à sensibilidade ou resistência a uma terapia para aquele tumor específico, né? E para os testes germinativos, talvez o dado clínico seja mais importante. Quando a gente está numa instituição mais acadêmica, a gente consegue ter mais facilmente acesso a esse dado, né? Então, a história familiar, por exemplo, para a gente fazer talvez uma análise de segregação daquela variante, eu comentei na minha palestra, né? Verificar se naquela família em que existe um fenótipo de predisposição para câncer, a variante tal ou não está segregando junto com a doença. Então, eu acho que depende muito do cenário e do centro onde a gente está localizado para fazer o uso desse dado clínico. Perfeito, Gabriel. Obrigado. Benê, temos mais perguntas? Temos sim, temos uma pergunta seguinte aqui, agora para o Dr. Rui. Dr. Rui, na verdade são duas perguntas aqui. A primeira, os testes NGS estão disponíveis no SUS? E um follow-up, e os planos de saúde já disponibilizam testes como estes? Olá, boa noite. O SUS não reembolsa, então são pouquíssimos os testes moleculares. O SUS reembolsa, o único que é reembolsado é o FISPER-2, e mesmo assim não paga o custo do exame. Então, a grande maioria dos testes que foram aqui discutidos hoje, não há reembolso.
os planos de saúde, os convênios, sim, e há uma tabela, mas no contexto SUS, o hospital que atende somente SUS, não é? O nosso hospital, como é que a gente consegue subsidiar, não é? Há apoios da própria indústria farmacêutica, que ajuda muitas vezes a custear alguns destes exames, porque o custo do exame é infinitamente inferior ao fármaco, ao custo depois da terapia, não é? Então, assim, é um custo que não é, que se fosse contabilizado, se for contabilizar, certamente não vai demorar muito, trazendo o benefício que traz ao paciente. Então, a instituição aqui acha que é a terapia correta, não é a terapia correta, desculpem, é a forma correta, porque senão a gente estará tratando sem saber que paciente irá responder ao fármacos e não permite então fazer o tratamento adequado, e muitas vezes, como eu mostrei no caso aqui, do último caso, não havia sequer, assim, estamos a falar de algo que é recente, então não temos a possibilidade de tratar só com quimioterapia, que sabemos que são fármacos que vão ser até ineficazes. Então há uma necessidade muito grande, eu acredito, de passar estes dados e este conhecimento, que eu acho que é um ponto positivo aqui da Tarsila, é que há uma quantidade grande de laboratórios com expertise, com a capacidade de fazer. Todos os oncologistas dizem que o tratamento adequado tem que ser personalizado, nós falamos aqui, mas todos, o Dr. André apresentou. Então, assim, é, a meu ver, inadmissível que nós hoje tenhamos ferramentas, tenhamos os fármacos, está tudo implementado, há capacidade implementada, e o SUS faz de conta que não existe este tipo de abordagens. E o que é fornecido ao paciente, que é a grande maioria da população, está muito longe do que devia ser a realidade. Rui, eu vou dar um exemplo, acho que só para trazer um pouco para a prática, né, para as pessoas terem uma ideia dessa demora de incorporação. O Glivec, mesilato de imatinib, né, uma droga aprovada para leucemia mieloide crônica, mudou a história natural da doença, aprovada nos Estados Unidos em 2001. A gente tem, só em 2020, a Conitec lançando uma consulta pública para a incorporação do teste no SUS. Isso nem foi incorporado ainda, e por um valor muito abaixo do que a gente gasta no laboratório. Então, a gente pensa aí nesse intervalo, aprovação da droga em 2001, em 2019 a gente tem uma consulta pública. É muito tempo, né? Eu queria só fazer um comentário, né? E eu acho também que, do ponto de vista de teste, como você comentou, né, é muitíssimo mais barato, mas eu acho que quando a gente pensa em SUS, o mais importante é ter esses estudos de custo-efetividade, né? Porque com esses estudos você pauta a utilização da terapia, né? Por mais que seja, quando você pensa na individualização, tem que pensar que o SUS é pago pela sociedade, né? Então, incorporar de uma forma que não tenha uma pauta mostrando que aquele dinheiro, porque tem que pensar, o dinheiro do Ministério da Saúde é um dinheiro só. Então, como é que vai incorporar tudo isso, dado o enorme custo das terapias? E acho que isso, assim, até chama a atenção das próprias farmas, no sentido, será que existia a possibilidade de escalonar o valor das terapias, né, quando alta para quando tem um convênio super bom, e mais baixo para quando vai ser aplicada para o SUS? Com isso, acho que seria uma coisa, cada um fazendo uma parte, né? Eu acho que a gente conseguiria realmente expandir a utilização, né, da oncologia personalizada. Acho que é uma coisa para trabalhar juntos, né, todo mundo. Perfeito. Acho que o tema é super quente e, em relação a isso, a gente enxerga, né, um caminho longe, mas a gente ainda falta caminhar bastante para a gente atingir essa real democratização da oncologia de precisão no Brasil, né?
A gente vive num país muito desigual. Vamos lá. Lembrando que nos Estados Unidos você paga a sua droga, né? Isso a gente tem que lembrar que aqui é SUS, né? É saúde pública, né? Perfeito. Então é uma diferença muito grande também. Perfeito. Bom, vamos seguir adiante, então. Temos mais perguntas, Robert? Temos mais, sim. Uma pergunta interessante chegou aqui para a gente. Eu vou endereçar para o Dr. André Murat. Doutor André, como saber se um gene realmente tem impacto no câncer? Como isso é determinado? A gente falou bastante aqui dos laudos, dos exames, né? Acho que é uma pergunta interessante da nossa audiência. Em primeiro lugar, cumprimentar aí os colegas, né? Isso, Gabriel, Rui, é um prazer estar com todos vocês aí, Roberto, Vinícius. Eu cada vez mais me convenço que nós vamos chegar num ponto de complexidade do tema que vai acontecer igual aconteceu, por exemplo, com anatomia patológica, com radiologia. Nós vamos precisar de um especialista que vai abordar, que vai sugerir o melhor teste e que vai interpretar esse teste da melhor forma possível. Então, isso já atingiu um nível tal que o oncologista, ou mesmo até um hematologista ou oncopediatra generalista, não consegue mais acompanhar, tamanha é a carga de informações, o Gabriel mostrou isso muito bem, e eu acho que é importante a presença, a consultoria de um profissional especializado, um profissional que tenha bastante conhecimento da parte do lado de cada bancada, da parte da execução dos exames, da parte técnica dos exames, mas principalmente da parte clínica também, e possa fazer essa análise combinada. Talvez esse seja o cenário ideal, né? Porque realmente a complexidade da interpretação ela está se tornando cada vez mais difícil de ser alcançada, dado o volume de informações. Então, eu gostaria de citar rapidamente dois casos muito práticos que eu tive recentemente, mas que ilustram esse nível de complexidade. Eu tive um caso que me pediram uma opinião de uma paciente com adenocarcinoma seroso, de alto grau de ovário, uma história familiar altamente positiva para câncer de mama e ovário, e que tinha uma mutação germinativa de BRCA1. Essa paciente fez toda a terapêutica, era um câncer avançado, tomou platina, compaxana, etc. E ela entrou, então, naquele programa de manutenção com a olaparib. E qual não foi a surpresa do colega, em que ela não só não respondeu, como ela rapidamente progrediu ao uso do olaparib. O colega ficou muito preocupado com aquilo e acabou me encaminhando esse caso. E realmente, quando eu examinei, essa paciente tinha uma mutação germinativa, uma mutação com mudança de matriz de leitura, clássica de BRCA1, e aí eu resolvi fazer uma biópsia líquida para entender um pouco melhor o que estava acontecendo. E qual não foi a nossa surpresa quando a gente detectou uma mutação somática de BRCA1, uma outra mutação, com fração alêlica muito baixa, ou seja, era sabidamente somática, e que ela corrigiu a primeira. Ou seja, isso é denominado de mutação reversa, ou BRCA1 reverso. Nesses casos, a doença se torna resistente aos inibidores de PARP. E foi por isso que ela tinha progredido. Então, esse nível de complexidade de informação, muitas vezes é pouco alcançável pelo generalista. E, normalmente, isso envolve o concurso de um especialista que eu chamo hoje de oncogenomicista, oncogeneticista ou um oncologista dedicado à genética do câncer. Um outro caso muito rápido, que hoje ainda está em debate na minha prática diária, foi uma mutação, um paciente com câncer de pulmão. Ele não pode receber quimioterapia, ele tem um nível de PDL1 zero, ele é um mau candidato à imunoterapia, e no sequenciamento do tumor, nós achamos uma mutação de BRAF para ele. Só que, infelizmente, não é a V600K, a mutação é a K601N. Não sei se o Gabriel pode comentar, mas essa mutação não está na classe 1, no grupo 1, das mutações de alta sensibilidade ao bloqueio BRAF-MEK. Ela faz parte do grupo 2, que é um grupo intermediário. Há mutações do grupo 2 de ganho de função, que normalmente respondem bem ao bloqueio BRAF, mas há mutações de resistência.
E tem o grupo 3, que são mutações totalmente refratárias, e, em geral, são mutações com perda de função, e não com ganho. Então, eu fiquei num dilema enorme. Houve uma reunião com a família, e como eu não tinha outra opção terapêutica, eu acabei indicando o tratamento anti-BRAF para esse paciente. Em função das comorbidades, em função da idade, em função da impossibilidade de um tratamento alternativo, mas essa foi uma situação em que a família se concordou com a situação de comprar o próprio medicamento. Eu não posso querer que um convênio cobre com alguma coisa que é off-label. Eu gostaria do Gabriel, e também do Gu, né, da Dirce, esse caso, eles teriam alguma outra alternativa. Eu citei esses dois exemplos para mostrar a complexidade dessa área que se avizinha. Então, cada vez mais, eu acho que a gente vai precisar de um colega especializado em oncogenômica, em oncogenética, que vai nos assessorar sobre o melhor teste a ser feito e, posteriormente, qual a melhor interpretação daquele teste e qual a conduta a ser adotada para aquele caso individualmente. Eu acho que esse caso é excelente para a gente abordar, que acho que o Dr. Rui falou na aula dele, que nem tudo que é driver é acionável, né? Então, provavelmente, essa mutação de BRAF, ela é um driver daquele tumor, mas não necessariamente uma mutação que é de sensibilidade a uma droga específica. E ela pode até ser, e talvez não se saiba naquela época, que é uma mutação rara. Então, os estudos clínicos tiveram um número pequeno de pacientes com aquela mutação, ou nem encontraram nenhum tumor com aquela mutação. Então, realmente, essas questões a gente só vai descobrindo ao longo da evolução do conhecimento, e é super importante descrever esses casos para que a gente comece a mudar o entendimento dessas alterações mais raras. A mutação reversa é uma coisa raríssima que você tem na mão. É realmente esse dado aí, porque é uma coisa que a gente vê de literatura, né? Nós nunca observamos isso, mas também nunca investigamos assim do ponto de vista o próprio paciente que não está respondendo e fazendo uma biópsia líquida. Excelente. E acho também, né, Murad, quando você fala de precisar de especialista, a gente vai precisar de especialista a cada um desses pontos que você citou, porque o conhecimento é muito amplo nisso. Então, com certeza vai precisar. Muita gente tem que se agregar ao diagnóstico genômico e pegar uma função lá e complementar os diagnósticos genômicos, né, que a gente realiza, né? O médico precisa estar mais próximo. Perfeito, gente. Muito obrigado pelos inputs. Acho que também é uma discussão que vale muito a pena, né? A gente ter essa questão. O doutor André posicionou isso que a gente comenta muito, né? A questão da equipe multidisciplinar e a questão do especialista também, para a gente ter esses pontos bem atribuídos aí quando a gente está falando de medicina de precisão, né? Mais alguma pergunta, Benê, pessoal? Sim, tem uma pergunta bastante interessante aqui. Vou aproveitar aí que o Gabriel já tá aquecido, fazer essa pergunta para ele. Agora, olhando do lado do médico, né, do oncologista, então, quais as informações, na tua opinião, que devem estar reportadas no laudo para facilitar o diagnóstico médico? Eu acho que as informações mais importantes, se a gente vai seguindo um teste somático guideline do CARP, a gente precisa reportar aquelas variantes que têm significado clínico para aquela doença, aquelas variantes que têm significado clínico para uma outra doença, que existe uma droga aprovada, e até aquelas variantes de significado clínico incerto, que elas são incertas naquele momento. Daqui a um ano a gente pode ter acumulado evidência e ela pode ter mudado de classificação. Isso para um teste germinativo é mais importante e mais comum, né? Uma VUS de hoje pode ser uma patogênica de daqui a um ano, isso vai mudar completamente a história daquela paciente e da família como um todo. Então, eu acho que essas variantes precisam, obviamente, ser reportadas, e eu acho que uma questão importante é a interpretação clínica disso, né? Não é só a interpretação biológica, a interpretação clínica. A gente não vai ficar citando drogas no laudo, a gente não precisa citar droga, mas a gente pode dizer, olha, essa mutação aqui, e acho que em câncer de pulmão é um cenário bem emblemático, a gente tem mutações no EGFR que dão sensibilidade, a gente tem mutações que dão resistência no mesmo gene. Então, é super importante que se faça ali uma interpretação clínica dizendo, olha, esta mutação
está associada à sensibilidade à TKI de primeira e segunda geração, ou à resistência, enfim. Então, acho que essas informações são fundamentais a gente ter no laudo. A questão da VAF, eu vou até colocar na mesa aí, eu não sei o que os meus colegas acham disso. A VAF é um pouco subjetiva, ela é muito importante no teste de tecido para a gente suspeitar uma alteração germinativa. Mas vamos pensar numa alteração que é somática mesmo, uma deleção do 19 do EGFR. Se ela é uma alteração clonal pela VAF, né, uma frequência alélica alta, ou ela é subclonal, ela tem uma frequência muito baixinha naquele tumor, isso muda a conduta de tratamento? A princípio, não. Talvez um paciente que tem uma mutação subclonal responda menos. Mas hoje é muito mais uma questão de presença ou ausência. Tem ou não tem. A frequência com que ela aparece não é levada em consideração. Então, a VAF eu ainda fico um pouco desconfortável em dizer precisa conter no laudo ou não. Se eu pudesse adicionar aí também, eu acho que é importante a participação até em estudos como estes, não é? Todos os laboratórios, a gente participa desde o nosso início em acreditação internacional, como a CAPES, como o KINECAS, e além da identificação da alteração genética, é fundamental colocar uma interpretação. E essa interpretação não é livre, há de facto algumas regras, há o que é que está aprovado ou não. Então, todos os laboratórios, inclusive o nosso, a gente faz uma interpretação baseada também em guidelines internacionais, que é muito diferente da experiência própria nossa, que às vezes é muito reduzida, com os guidelines internacionais que já preconizam que informação deve ter, o que é que deve ser referido, qual é a informação mínima. Então, assim, eu acredito que todos os laboratórios que estão aqui fazem já essas recomendações baseadas nesses guidelines internacionais. Então, já existe até um padrão. Não é que se coloca qualquer coisa de qualquer maneira, existem padrões e que depois os médicos interpretam, olham e já há essa interpretação e a conduta é muito associada, então, a essa informação que está presente. Eu só queria acrescentar, Gabriel, se você me permite, às vezes eu recebo laudos em que eu tenho que clicar em algum outro local para achar, por exemplo, a informação da fração alélica. Eu acho, você mesmo disse, quer dizer, a fração alélica ela tem uma importância quando a gente suspeita que a mutação possa ser germinativa, e mesmo na biópsia líquida, eventualmente quedas da fração alélica em biópsias líquidas sequenciadas podem identificar, por exemplo, progressão ou até mesmo resposta. Então, eu acho que é fundamental, está bem claro no reporte, bem visível, primeiro, a alteração do códon e da proteína. Às vezes tem do códon, não tem da proteína, eu já vi da proteína e sem o códon, não sei por que razão, a gente tem que clicar em outro local para ver completa. Segundo, se é heterozigose ou homozigose, às vezes, no primeiro momento também, aquilo não salta aos olhos. E o terceiro, a fração alélica, que eu acho bastante importante, né? Você citou exemplo, a gente vê casos em câncer de pulmão de mutação de STK11, principalmente eu vejo isso em biópsia líquida, e a gente sabe que o STK11, quando tem fração alélica de 50%, a gente tem que pensar em hipóteses Jegas, por exemplo, mas se a fração alélica estiver baixa, principalmente se tiver uma comutação com Carras, provavelmente esse tumor é menos candidato à imunoterapia, principalmente se ele tiver níveis baixos de PDL1. Nesse caso, é melhor até, se for fazer imuno, combinar com quimio e nunca fazer imuno isolado, mesmo que tenha um PDL1 muito alto. Então, eu acho que essas informações, situação do códon, situação da proteína, a fração alélica, e se é homozigose ou heterozigose, isso tem que estar muito claro e muito de fácil leitura. E não é você clicar lá no outro pedaço para cair lá na fração alélica. Eu acho que essas informações são minimamente as fundamentais para a gente poder elaborar um diagnóstico molecular completo daquela situação. Fantástico. Acho que essa discussão super importante, acho que vocês conseguiram esclarecer bastante para a gente. Eu, às vezes, recebo, né, algumas perguntas assim e eu acho que ainda existe uma dúvida do pessoal que está aprendendo sobre oncologia de precisão, diferenciar o que é um laudo diagnóstico e o que é um resultado de projeto de pesquisa, né? O que fica mais importante. Eu acho que essa aula que vocês deram aqui elucidou bastante. Bom, a gente já está com o nosso tempo estourado aqui, essa discussão, acho que a gente poderia seguir mais
algumas horas aqui, tá super interessante, eu tô aprendendo muito, mas, infelizmente, acho que todo mundo precisa dormir, né? Amanhã tem mais, e eu queria então pedir para cada um de vocês fazerem suas considerações finais e a gente já ir encaminhando aqui para o encerramento. Então, vou pedir para fazer essas considerações aqui na ordem que eu estou vendo. Então, primeiro a doutora Dirce, depois o doutor Rui, depois o doutor Murai, depois o doutor Gabriel. Primeiro, obrigada. Eu gostaria de agradecer, vou falar muito pouco, gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu acho que é maravilhoso, acho que não foi só você que aprendeu, todo mundo aqui aprendeu, os palestrantes também, as aulas foram muito boas, e acho que foram discutidas aqui no final, essa história de laudo, o que colocar no laudo, acho que é uma coisa ainda que a gente vai ter que aprender muito. O Rui trouxe uma informação, né, quais as terapias que a gente aponta, até para nós que fazemos o laudo, quais as terapias que estão aprovadas no Brasil, será que é só isso que a gente coloca ou não? Então, eu acho que isso é um tema que nós mesmos vamos ter que discutir muito entre nós, talvez seja mais uma coisa do Tarsila, aproveitando essa equipe aqui, né, para a gente já pensar um pouquinho sobre isso. Mas, em relação à oncologia personalizada, eu acho que é um tema que a gente precisa conversar mais, ele tende a expandir, e acho também que biópsia líquida é uma coisa que vai vir para qualquer cenário. E, assim, não só para identificar alteração específica para guiar a droga, mas para monitoramento, é o que a gente vê na literatura e que daqui a pouquinho acho que vai ser inserido dentro da nossa prática, né, com muito mais abrangência do que hoje já existe. Muito obrigado, doutora Dirce. Doutor Rui, por favor. Eu acho que esta experiência tem sido fantástica, pelo que eu conheço, é a primeira do género. Acho que ficou claro aqui neste painel que cada um de nós tem experiências diferentes, apresentam painéis diferentes, e amanhã acredito que vai continuar sendo assim. E o que fica claro é que todos nós vamos ter a experiência com um painel, que é claramente um painel útil, que pode ter grande informação e que vai permitir os grupos se ajudarem e haver até muita troca de experiência. Então, acho que esta iniciativa da Termo é muito válida, demonstra que existe capacidade estabelecida no país e que, havendo uma uniformidade, como falou a Dirce, não é, de protocolos, de relatórios, de como interpretar, talvez, eu acredito, é um dos caminhos que pode levar que estas ferramentas que são valiosíssimas para o paciente possam ir para um SUS, não é? Porque essa está a diferença, não vai para o SUS porque existe diferentes preços e diferentes maneiras, e havendo iniciativas de vários laboratórios reconhecida reputação e saber, eu acho que é uma forma de ajudar a que haja, de facto, este benefício possa ser para todos e não só para uma pequena percentagem da população, não é? Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, doutor Rui. Doutor André, por favor. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer a honra e a gentileza do convite, de poder ter participado de uma noite com tamanho vastíssimo, né, conteúdo de informações. Eu aprendi muito com os colegas, a gente está sempre aprendendo. Eu acho que genética de câncer é um exercício de humildade. Eu acho que a gente aprende o tempo todo, todos os dias, o volume de informação é cada vez maior. Hoje eu passo boa parte do meu dia interagindo, a gente tem essa facilidade, né, da ferramenta da comunicação, então eu passo boa parte do meu tempo interagindo com os colegas do Brasil todo. A gente tem grupos de discussão de molécula tumor-board, e cada caso eu aprendo mais alguma coisa. Então, o volume de informações é muito grande, eu acho que ninguém consegue dominar tudo. Então, esse conceito de uma equipe multidisciplinar, ele cada vez é mais importante. O que eu tenho conceitualmente para mim é que a medicina tudo igual para todo mundo, ela acabou, ela não existe mais. Então, a mudança do paradigma, ela é
absolutamente inquestionável, não só para a oncologia, para qualquer medicina. Então, ganha muito mais quando se faz uma medicina personalizada, não só no tratamento, mas no prognóstico, no diagnóstico, no rastreamento, na prevenção. Eu acho que a prevenção também tem que ser personalizada. A gente está cansado de saber que fazer PSA anual para todas as pessoas indistintamente, a partir de 45, 50 anos, tem uma parcela daquela população que tem um baixíssimo risco. Ela não vai se beneficiar. Por outro lado, tem uma parcela que vai se beneficiar e muito, talvez até, de um rastreamento mais precoce. Então, até o rastreamento ele tem que ser personalizado. E quando você entende que isso é custo, risco, benefício, você passa a imaginar que talvez tenha que ser uma política governamental, uma política de saúde. Eu acho que o próprio governo, a própria saúde pública deveria ser o ente mais interessado em oferecer a medicina personalizada. Porque medicina personalizada significa, número 1, um tratamento adequado, um atendimento apropriado e, segundo, redução de custo. Né? O doente mais caro é aquele doente para o qual você faz o que não deveria ser feito, ou os exames que não deveriam ser feitos. Então, eu acho que a ideia é que a gente possa propagar essas informações de forma que a genômica, principalmente a do câncer, possa ser mais democratizada e estendida para o conjunto da população e não apenas para uma elite que tem condição de cobrir hoje os custos tanto dos exames quanto do tratamento. Perfeito, doutor André, muito obrigado. Agora, doutor Gabriel, por favor. Eu também quero agradecer, né? Foi um prazer estar aqui com vocês, com colegas tão qualificados. Agradecer a Termo por ter proporcionado esse momento, esse encontro, né? Então, está sendo muito bom. E a minha mensagem, acho que essa frase do nem sempre o maior é melhor, serve muito para teste genético. Acho que no Brasil existe ainda a cultura do envio do material para um teste no exterior, um teste que tem centenas de genes, 300 genes, enfim. Mas eu acho que a gente precisa pensar se em alguns contextos isso de fato é necessário. Então, esses envios, esses testes do exterior, muitas vezes se demora 20, 25 dias para receber um resultado, enquanto que no Brasil a gente consegue fazer um teste abrangente no tumor em 7 dias úteis, às vezes 10 dias úteis, né? Esses testes no exterior são muito mais caros, mas eu acho que o ponto principal é desses genes que estão contidos nesses painéis amplos, quantos são de fato acionáveis, né? Vão mudar a conduta? Uma minoria. Esses 300, 250 genes, sei lá, 30 talvez vão mudar a conduta. Então, talvez em alguns casos, na maioria dos casos, a gente não precisa fazer esse envio para o exterior. Aí o médico pode dizer, tá, mas o teste no exterior tem um TMB que é muito bom, é acurado. Bom, tem estudos mostrando agora que talvez as métricas de TMB não estejam adequadas. Cada tumor vai ter uma carga mutacional específica dele, que a gente vai considerar aquele tumor hipermutado ou não. E a gente sabe que TMB também tem um valor preditivo baixo, né? Não é está muito além, muito aquém de um bom biomarcador, assim como o PDL1. Então, eu acho que a gente tem várias justificativas para fomentar e para estimular a realização de testes genéticos no Brasil. Perfeito, doutor Gabriel. Está super claro. Meus caros, eu só tenho a agradecer mais uma vez a todos vocês, desejar uma ótima noite e contar com a presença de vocês para amanhã também. A gente vai agora, né, encaminhando para o final. Queria agradecer também aqui ao Robert, meu amigo, escudeiro fiel aqui, que me acompanhou nessa jornada. Eu que agradeço, Benê. Foi um dia muito rico, de muitas informações. Tenho certeza que amanhã nós vamos poder ouvir ainda mais referências aí da oncologia de precisão no Brasil e aprender ainda mais. Obrigado. Muito obrigado, Robert. Bom, pessoal, queria só dizer aqui as palavras finais para a gente fechar o evento. Né, a gente teve aí a doutora Dirce mostrando os resultados dos dados do Tarsila, mostrando que os testes feitos aqui no Brasil, entre essas instituições de referência, têm altíssima qualidade. Depois a gente teve também Barretos, né, o Dr. Rui, falando da importância dos estudos de frequência das variantes para poder incluir pacientes em estudos clínicos e novas drogas.
o Dr. André comentou sobre o cenário, né, onde o diagnóstico personalizado mudou a conduta clínica e beneficiou pacientes. E o Dr. Gabriel trouxe esclarecimentos como o repórter de variantes distintas e falou sobre os laudos dos testes, o que é importante estar nesses laudos. Então, acho que foi uma noite de bastante aprendizado. Eu queria agradecer demais os palestrantes, mas também as instituições que participaram do projeto Tarsila. Sem o apoio e o envolvimento de todas essas instituições, laboratórios, hospitais, nada disso aqui seria possível. Dizer que amanhã tem mais, então seguimos aí amanhã com palestras espetaculares. Vamos ter aí a participação internacional da doutora Ruth Chako, de Israel, que conduziu um importante Ring Study lá em Israel, parecido com o Tarsila. Ela vai dar a opinião dela, a perspectiva dela sobre os testes feitos in-house. Depois nós temos a palestra da doutora Maíra Freire, do Pardini, Progenética. Temos também a doutora Elisa Napolitano, do Fleury. O doutor Cristóvão Scapulatempo, da DASA, de Inuan. E, para fechar, temos a doutora Dirce Carraro, mais uma vez, aí sim, fazendo uma apresentação sobre o trabalho dela, sobre as aplicações dos painéis de Comprehensive Genomic Panel. Bom, queria agradecer muito também a toda a equipe que está aqui atrás das câmeras, todo mundo que participou. Tem muita gente por trás de cada um desses cientistas e médicos e pesquisadores, tem grandes equipes, tem grandes instituições. A gente tem um back-office na Thermo também. Sem a ajuda e o suporte diário desse pessoal, nada disso aqui poderia ser possível. E convido vocês, mais uma vez, a nos seguir o Projeto Tarsila nas mídias sociais, visitar o site, fazer as perguntas, né? E estar com a gente amanhã. Vai ser mais um dia incrível. E, saindo aqui um pouco do roteiro, eu só queria dizer que isso é a realização de um sonho, de muitas pessoas. Então, eu acho que hoje também além de ser uma noite de aprendizado, é uma noite de celebração. Então, com essa nota aqui otimista, eu deixo vocês, desejo muito boa noite e, do fundo do coração, agradeço vocês terem ficado junto com a gente aqui até essa hora. Espero vocês amanhã. Muito obrigado.